Qual é, pessoal? Então, já vou parar para pensar, de onde que você está vendo tudo que as palavras ali que não usa, principalmente jovens, esta usa algumas palavras. Aí só para dar um exemplo, hoje eu vou comprar uma pizza, minha mulher queria comer uma pizza, então você dá volta para casa com aquele bandeja de pizza na mão, um jovem falou assim, correu, bora, você também de chibo, A mim tendo noção de que as duas palavras e me nunca participa de nenhum daqueles dois pontos lá, me vira para ele e fala, bom, nunca nos vai julgar junto, nunca nos acusaram de nada junto, e nunca me chibou, ou seja, nunca fala com a polícia sobre nada, sobre boi e nem com ninguém. Então, nenhum daquelas duas palavras lá boca pode chamar. Embora ia ele se quer falar assim, poxa, minha brother, a você também te fatela, mas eu tô comer pizza só boa, aquele que quis falar, mas na qualquer outro ambiente, na qualquer outro lugar do mundo que Cabo Verde pelo sinal, chamar de chibo é um problema super grave e por ti pode vir na risco. Então vamos falar assim, que tal fazer um vídeo que explica algumas palavras para as pessoas? Linguagem de rua. Então a primeira palavra que nós também fala dele hoje é correu. Correu, ele também de uma palavra que também de latim que chama reus, ou seja, alguém que é acusado. E correu é quem que vem naquela acusação junto, estava junto com aquele alguém quando estava a ser acusado. Então é réu, que ele até correu. Ou seja, que ele e seu companheiro. Já entende? Simples. Então, correu é alguém que está a ser julgado junto com outro alguém. Dois alguém que está a ser acusado de alguma coisa ali no tribunal, dois brothers, a esse pode chamar o companheiro de correu, como esse fazer algo junto e esse está a ser acusado de aquele algo junto e julgado também junto, certo? A minha acabou correu, a boia canha correu, a não ser que, eu sei. E aquela outra palavra, chibo. De onde que vem a palavra chibo? O que significa chibo? Hoje, só dentro de palavras chibo, não também fala de outras palavras que é ligado com chibo e não também entende essas várias definições, esses vários significados. E pode ser dilator, que é uma outra forma de fascibo, alcoviteiro, que é uma outra forma de fascibo, que também pode ser alguém que é considerado cagueta, ok? Que tem uma palavra para isso, que tem um verbo para isso que é alcaguetar, credo. Oh Deus, oh nome. Chibo, de maneira mais simples que pode falar, é aquele alguém que te denuncia outro alguém. Até mesmo nos dicionários, já pode uma chibar é denunciar. Primeira vez que está falado uma usar o chibo é também lá de fora, lá de que é meio rural. Derivado de um animal, um bode. Aquele bode, aí ele pode lidera, e pode destaca num meio ou ele pode separar aquele meio. Como aquele body tem poder de lidera e destaca, no início, lá de trás, ele começa como um coisa de dar para bom, a meio chibo. Você entende? Não onde que aquele alguém falou, me destaca e tal. Até que, bem onjado, aquele body também pode separar um grupo. Então é que fica tojado de mesma forma. Então, a hora que alguém está fazendo chibo, mas ele é chibo, ou ele exibe, mas ele é chibo, ou alguém está chamando de chibo, já está começa a tojar-se, ok. Pode ser que você te destaca naquele meio lá, mas ele é de que é alguém que te divide aquele meio, é que é alguém que pode prejudicar aquele meio lá. Então, chibo começa a perder essa importância no flassi. Mas também já não ouvi te falar assim, snitch. Brother, ele é snitch. Já vou ouvir X vezes, certo? Mas eu paro para pensar de onde que vem, quem que foi primeiro snitch? Bom, snitch é chibo. É um caguete, é um X9, é um dedo duro. Que eu também falo tudo sobre isso já, ok? Snitch também lá de Inglaterra, de século XVIII. Ele é um das gírias que já dura também, já dura riba terra. Lá para que anos de 1700, ele começa a estar ligado com o nariz. E sempre o nariz é visto como aquela coisa, comete nariz onde que boca chamado. Então sempre snitch. A hora que falaram, snitch era um narigudo, alguém que estava com gana de fé. Primeiro ponto é que ele começa logo a ser ligado como alguém que é intrometido ou alguém que está sempre a dar fé na vida de outro alguém. Snitch, ou seja, te mete nariz no negócio de outro alguém. Mas no fim de anos 1700, lá mais para 1785,
e bem fica usado no mundo de crime próprio, onde que quem que turn snitch é alguém que vira chibo ou alguém que vira snitch é alguém que começa a falar de outro alguém para a polícia. Snitch, naquela definição que o americano usa, é alguém que fala de outro alguém para a polícia. Showbiz para algumas zonas que tinha muito branco na América principalmente, onde que snitch é uma coisa que, mesmo que cria na meio de brancos na Inglaterra, mas ele é usado na meio de preto na América, muito branco está entendendo errado. Aquela fonética está entendendo errado. Está confundindo snitch com snatch. Snatch é quem que está rabata, quem que está despedente de uma forma que nem boca te dá conta, você entende? Que a hora que eu dá conta já está lá, tá bem. Cima aquele moço naquele programa que fala, me acende luz pe hoje a porta, pe pode abrir porta, me só se móvel tá corre lá. Isso é uma mão quando tenta abrir porta, gasta da conseguir certa com chave. Chega um paga, entra móvel, bolso sim, pronto, pensei em lanterna, para nós a fechadura melhor, nós a móvel tá corre, na socorro, sim. Essa roupa móvel, essa é a e fica dessa luz, tá salva assim. Então é snatch sem móvel, ok? Então eles começam a entender que ele usa lá de forma errada, mas ainda é bem iluminado suas mentes, para confundir coisa. Alguém que furta ou que rouba é outra cena. Alguém que chiba, quem que denuncia, quem que furta ou rouba é um snitch. Quem que furta, ele é snatch. Quem que chiba, quem que furta é um snitch. Você entende? Aquela outra palavra, dedo duro, o brasileiro gosta de usar dedo duro demais. Bom, dedo duro é quem que faz aquele, aponta aquele outro dedo com firmeza para acusar de alguma coisa. Então, dedo duro, para modo e te aponta com tanto certeza, com tanto firmeza que aquele dedo fica duro. Eu acho que era fácil de chegar em chegava lá ou não. Chancafla, mas era fácil de chegar para morrer. Muito alguém, a hora que bufel pica reta, é que até imagina uma coisa curva e ponta agudo que te pica chão. É por entender outra coisa. Vou entender outra coisa. Bandido. Depois não falou o que significa bandido também. Me fixe. Brasileiro te chamou de dedo duro, mas te falou, você dedurou. Então, aquele dedo duro. Escorta aquele do de dedo, fica só de, es junta, fica dedurou. Es acrescenta um fica dedurou, certo? Mas, uma expressão que brasileiro te usa, cheio demais, mas que também é usado ali é X9. Já que uma pesquisa, o que significa X9? Tinha um personagem de quadrinhos americano. Ele chamava Agente Secreto X9, Secret Agent X9, criado lá em 1934. Falta só 8 anos para fazer 100 anos dessa porra. E vira popular no Brasil depois que a polícia fica manda, esses agentes entra no meio de facções de criminosos, infiltra, ok? Buta finge uma boa isso, uma boa aquilo, buta fazer até tudo coisa que rapaz está fazendo. Mas, a hora que o junta tudo prova, rapaz estava presa, botava preso junto com eles, mas depois, bucatou diário, na verdade, boa polícia, ok? Então, tinha um cadia, e credo, se você não está fazendo um documentário só sobre aquele cadia lá, Carandiru, que teve aquele massacre de Carandiru, lá dentro, então, tinha um ala ou um pavilhão que tinha só alguém que te chibava. Só alguém que te linguarava na costa de que é criminoso. E que lá é por lá para se proteger para morrer, que é alguém que te chiba sempre está limpado. Então é chamado de pavilhão de X9, ou seja, pavilhão de que é alguém que te chiba, que te linguara, que está junto com você só para controlar o para chiba. Não podia ficar um programa inteiro ali só para falar de títulos que te dado para alguém que te chiba, ok? Mas não vai pôr. Já vou te falar, bom, naquele tempo era muito mais usado. Pataqueiro, 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 Tinha uma moeda que tinha quase nenhum valor.
que circulava na Portugal com o Brasil. Ele chamava pataco. Pataco, ele está ligado diretamente a qualquer coisa que tem o valor financeiro. Qualquer coisa que é barato. Por exemplo, que esse telemóvel choca-pique, que não chama de choca-pique, não pode chamar ele de pataco. É que tem um valor, ele é cabali nada, você entende? É que lá. Também, qualquer coisa de posta, que rapaz, que você está pedindo uma quantia pequena, tipo posta. Por exemplo, não vem jogar batata, mas não está posta 10 escuro. Que lá era uma coisa pataco. Só pataqueiro que tá jogando. Só quem que é cheap, só quem que tá querendo posta pouco que tá jogando com esse tipo de cenas lá. Brasileiros, de mesma forma que está chamando alguém pobre, de humilde, para morrer. Pobre, tá parece ofensivo, está prefere chamar humilde, ou pessoas deficientes, está chamando de especial, para morrer, chama de deficiente ofensivo. Brasileiro também, isso era irônico. Qualquer alguém que era rico, esta falando, ele é pataqueiro. Ou seja, não tom de que está falando assim, né? Tem moedinhas. Mas na verdade, você está querendo falar que aquele alguém era rico. Mas depois, ele toma essa definição que é bem usado, não está usando de forma certa, sem saber de que lá. Um artista cabali. Chamaram de pataqueiro também. Como ele é cabelo, tinha usa. Aí ele, por exemplo, ele está convidado para show de graça, ou se pagar, retirar 500 escuro para um show, que tudo alguém está pagando 200 conto. Você entende? Ele é um pataqueiro. Mas também, se definição final que fica, principalmente a partir de décadas, de acho que anos 80 ou 90, ali na Cabo Verde, alguém que é falso. Pataqueiro, é falso, yo. Naquele sentido lá. E quem que chamava aquele outro de pataqueiro era Copulete, que também não também fala de ser definição de Copulete ou borra café ou borda café. É que é alguém que era cheap ou era falso e queria bancar lá cubo, pequeno aquele que é principalmente lá na platô. Lá que pataqueiro surge de forma big, ou para chamar aquele alguém que era afobado a bancar junto com o cubo e que te gastava, mas sala sempre peprinda. E a hora que tem de ser ele que te apresenta, você entende? Era aquele alguém falso, não grupo. É chamado de pataqueiro. O único outro termo tão usado cima correu e chibo na Cabo Verde é fuinha. Fuinha também de francês, fuin, que também de latim, vagina. É que aquele outro coisa. Aquele outro é com V, que ele é com F, vagina. Mente chucho, mente podre. Mas entendeu? Me também pensei. Na verdade, era um animal, um mamífero pequenote, que chama Martis foina, que pertence à família das Martas, que nem sabia. Para mim, Marta era um nome de mulher, mas pelos vistos... Gosto de ver que um John Marta... Brincadeira. Mas aquele comportamento de espertinho e aparência daquele animal começa a dar alguém ideia para gírias, ok? Para mão dele tem invadido o galinheiro, o seu focinho que era comprido. Começa a chamar alguém de fuinha, que é alguém que era avarento, sovina, cheap, cadeira largo. Tem um avô que foi chamado de Juraçoca. Então, aquele minha avó lá era fuinha, por exemplo. Tudo coisa é acumulava para ele, guardava para ele, que está ninguém. Então daí jura só que minha avó estocava minho na bidons. Tudo alguém da panha branca, aí ele tinha minho à vontade. Depois dele mau nome, Juda, que Juda e Soca. Então, depois é bem chamado de bisbilhoteiro ou fofoqueiro. Para com o nariz comprido. Qualquer fresta que acha, e também tem bola para espreita, para controlar, para... Você entende? Daí que é ligado diretamente com o chibo que se vira só da fé para a papia, para a conta, para a linguara. Também, fuinha, talvez foi dirigido a pessoas que é magro, como aquele animal era magrinho também, que é rosto fino que tinha. Então, ele foi levado para alguém que é magro. Fuinha, além de ser alguém que te quer defender, alguém que te quer estragar o expediente, alguém que te quer foder a vida, também ele é alguém frágil, fraco. Você entende? Você pode estar num guerra com outro brother lá,
buba tukal, bu pode chamar de funha, mas ele é fraco. Você entende? E também qualquer alguém que era magro demais, aquele é um funha. Você entende? Calde que as palavras ali, já você sabia seu significado. Calde que as palavras ali que você usa, tio. Calde que as palavras ali que você gosta para usar a hora que alguém te dirige a boa. Deixa eu saber no comentário lá. E não te volta para mais. É nosso, one love.